O ouro é um bom investimento para colocarmos na nossa carteira? Será que realmente faz sentido investir o nosso dinheiro nesse metal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nos últimos 5 anos, o ouro se valorizou mais de 54% e somente em 2020 o seu preço subiu mais de 20%. E tem vários grandes nomes do mercado falando sobre o investimento em ouro porque ele tem se mostrado muito forte, especialmente em momentos de crise econômica, quando as ações desabam. Bom, primeiro eu vou trazer uma perspectiva geral sobre o investimento em ouro, como é que funciona o investimento em ouro, qual que é o papel do ouro em uma carteira, e depois eu já falar um pouquinho mais sobre a perspectiva do Ray Dalio sobre esse tipo de investimento. Para quem não conhece, o Ray Dalio é autor do livro Princípios, que a gente já falou aqui no canal, e também é gestor da Bridgewater Associates, que é uma das maiores e mais respeitadas gestoras de fundos de investimento do planeta inteiro. R$100 lançados em pleno plano real, lá em 1994, perderam 84% do seu poder de compra. Ou seja, aquela mesma nota de R$100 que você comprava 100 quilos de frango em 94, agora em 2021 você compra aproximadamente 16 quilos de frango. Enquanto isso, nesse mesmo período, o ouro se valorizou praticamente 6 vezes em dólares. Ou seja, isso sem nem contar a variação do dólar. Isso porque o ouro é uma commodity metálica escassa, ou seja, o ouro é um metal bastante limitado e raro na humanidade, e ele tende a valer mais quanto mais dinheiro é impresso no mundo. E só pra gente ter uma noção, todas as reservas de ouro já retiradas do planeta na história só somam apenas 4 piscinas olímpicas de ouro, e esse valor cresce aproximadamente 1,5, 2% ao ano. E um dos maiores assuntos do planeta nesse momento é o Bitcoin, que também é conhecido como o ouro digital. E o Bitcoin leva essa nomenclatura porque ele tem uma característica semelhante nesse quesito em relação ao ouro. Isso porque vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins na história, ou seja, vão ser minerados no máximo 21 milhões de Bitcoins na história. Depois disso não vão haver mais Bitcoins sendo minerados, e isso se assemelha ao ouro nessa questão de escassez, nessa questão de que existe um número limitado de Bitcoins, assim como existe uma quantidade limitada de ouro. Dessa forma, à medida que mais dinheiro é impresso, serão necessários mais dólares para comprar ativos escassos como o ouro e o Bitcoin. Dessa forma, como a quantidade de ouro e Bitcoin é escassa, é limitada no planeta, quanto mais dinheiro é impresso no mundo, mais dólares serão necessários para você comprar uma unidade de Bitcoin ou uma grama de ouro, por exemplo. E aí é por isso que esses ativos eles se dão tão bem em momentos de crise econômica, porque são nesses momentos em que os governos e bancos centrais eles tendem a ter que imprimir mais dinheiro para ter que lidar com essas recessões econômicas. No entanto, existe uma diferença muito grande entre o ouro e o Bitcoin, e isso é um ponto pro ouro, que é o seguinte, cara. O Bitcoin ele foi criado mais ou menos ali em 2008, 2009, então a gente tem uns 12, 13 anos de moeda, enquanto o ouro ele é valorizado por praticamente todas as civilizações do planeta ao longo da história, desde antes do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, o ouro contaria com o efeito Linde a seu favor. Esse efeito aponta basicamente que uma cultura, uma tecnologia, uma inovação, alguma coisa que exista no planeta, essa coisa ela tem uma tendência de sobreviver no futuro o equivalente, ou seja, um tempo proporcional ao que ela já sobreviveu no passado. Então o Bitcoin tem aí seus 13 anos de vida, o real tem seus 26 anos de vida, o dólar tem ali em torno de 230, 228 anos de vida, e o ouro, bom, tem mais de 4 mil, 6 mil anos de vida, já que ele é valorizado desde o Egito Antigo, Mesopotâmia e essas primeiras civilizações. Beleza, entendemos o geral sobre o ouro, por que talvez faria sentido você investir em ouro, qual que é a função dele e tudo mais dentro dos investimentos, mas agora vamos entrar aqui na visão do Ray Dalio sobre o investimento em ouro no momento atual. Isso porque em setembro de 2020 o Ray Dalio ele escreveu o artigo chamado Some Perspective on Gold in the New Paradigm, ou seja, perspectiva sobre o ouro no novo paradigma. Então vamos entender um pouco mais a visão do Ray Dalio, por que ele tá falando sobre o ouro agora, enfim, bora começar. Bom, logo de início o Ray Dalio já afirma que o ouro ele tem uma posição única dentro das nossas carteiras como um ativo que nos protege de ambientes como esses, de taxas de juros zeradas e alta impressão de dinheiro. E ele fala também que em 2020 o ouro andou, ou seja, o ouro subiu
pouco em relação ao que ele deveria ter subido, em relação ao tanto que ele subiu em outros períodos de recessão econômica ao longo da história. E eu gosto quando ele fala o seguinte, ó: enquanto o ouro não apresenta nenhum yield, nenhum retorno em juros ou proventos, não podemos enxergar nenhum yield atrativo no mundo, porque os yields de todos os ativos estão muito pequenos. E por que ele fala isso, né? Porque muita gente é contra o investimento em ouro porque fala que o ouro não gera renda, né? O ouro não tem uma empresa por trás, o ouro não tem funcionários, nada do tipo, é só uma commodity, é só um metal. Só que aí o Ray Dalio fala, cara, você que está buscando yields, ou seja, retornos em juros ou proventos ou renda, você vai ter muita dificuldade de encontrar, porque no mundo inteiro os proventos das ações estão muito baixos e as taxas de juros também estão nas mínimas. Então, se é para você procurar retornos ridículos, que fique no ouro, porque entre retorno ridículo sem segurar a inflação e um ativo que segura a inflação, mas não tem retorno, talvez valha a pena você pensar no ouro também. E aí, seguindo adiante, olha só esse gráfico, ele diz que o avanço de cerca de 30% do ouro até setembro de 2020 provavelmente seria apenas um começo de uma alta maior, porque as políticas públicas de impressão de dinheiro, as políticas monetárias dos governos estavam apenas começando naquele período. E aí, chamando a atenção para esse gráfico novamente, ele nos mostra como é que o ouro ele realmente subiu pouco comparado com outros períodos de inflação, como o cenário da Segunda Guerra e o cenário também da crise de 2008 mais recente. E depois ele volta a falar que o ouro não tá caro, mas dessa vez de um outro ponto de vista. Ele nos mostra a base monetária do planeta. Uma vez que a gente pode ver nesse gráfico da esquerda como que se imprimiu muitíssimo dinheiro no mundo a partir de 2008, e olha só 2020, o que aconteceu ali, e o valor total do ouro no mundo, ele não subiu na mesma proporção, o que fez com que o valor do ouro em relação à nossa base monetária, em relação ao total de dinheiro que estava circulando no mundo, diminuísse com o passar dos anos. E o Ray Dalio ainda fala como é que essa queda nas taxas de juros ela faz com que o ouro fique ainda mais atrativo para nós investidores. Bom, ele diz que teoricamente o retorno que os títulos de renda fixa oferecem para os investidores é basicamente o retorno que os investidores precisam por eles estarem investindo através de uma moeda que pode ser impressa, que pode ser inflacionada por um governo. Então, como você está com essa moeda que pode ser impressa, inflacionada, você vai pedir um retorno em troca para cobrir esse risco. E aí os ativos de renda variável, na hora que você vai investir num ativo de renda variável, você vai pensar o seguinte: bom, eu tenho que ver o risco da moeda que eu estou investindo e somar a esse risco mais um risco por ser um ativo de renda variável, uma empresa, um fundo, enfim. E aí você estaria, né, a sua decisão de investimentos baseada nisso. Então, pô, você tem um retorno suficiente para cobrir esse risco? E aí o Ray Dalio fala o seguinte: como é que você vai ter um retorno suficiente para cobrir esse risco se as taxas de juros ao redor do mundo estão negativas? Ou seja, quando você deixa dinheiro investido, por exemplo, no Tesouro Selic ou no Tesouro Americano, você está perdendo dinheiro para a inflação, porque a inflação está mais alta do que a taxa de juros pagas por esses títulos. E aí, nesse outro gráfico, ele ainda mostra pra gente como é que mais de 90% das dívidas hoje em dia no mundo tem retornos menores que 1% para os seus investidores, e ele mostra também a taxa de juros dos Estados Unidos, que já está, a taxa de juros real dos Estados Unidos, né? Que é a taxa de juros menos a inflação, que já está negativa aí no ano de 2020. Então, entrando na cabeça de um investidor, você vai pensar, bom, ou eu invisto num título de renda fixa, ou eu invisto em renda variável, ou eu invisto em ouro. Na renda fixa, o que eu vou ter? Eu vou ter um retorno pequeno, porque é um retorno que tem que compensar somente o risco de eu estar segurando uma moeda que pode ser inflacionária. Na renda variável, por sua vez, eu preciso pensar que eu tenho o risco da moeda, mais o risco de estar investindo em um ativo de renda variável, que é bastante arriscado. Então, a gente tem que ter um retorno ainda maior na renda variável, só que esses retornos estão extremamente baixos. A taxa de juros no mundo está negativa, o preço das ações está mais alto, o que faz com que os yields, né, o retorno delas em renda passiva, em dividendos, enfim, esteja mais baixo, e o potencial de valorização também esteja mais baixo, enquanto o ouro, por outro lado, ele está barato em relação à base monetária e, apesar dele não ter nenhum retorno, ele tende a acompanhar no mínimo a inflação, que é uma coisa que nem as taxas de juros estão fazendo. E aí, tendo em vista o cenário atual que a gente está vivendo no mundo, que a gente está tentando se recuperar de uma crise global, tanto econômica quanto política, os governos imprimindo dinheiro e fazendo políticas públicas, o Ray Dalio ele traz alguns dados históricos para a gente poder olhar para o passado, para o século passado, e ver como é que o ouro se comportou em períodos de crise, em diferentes períodos de crise. E aí a gente pode ver que em cenários de depressão, ou seja, aqueles momentos em que a crise realmente se agravou bastante e perdurou por muito tempo,
o ouro performou razoavelmente bem, enquanto as bolsas caíram e as taxas de juro e renda fixa subiram. Já quando a gente teve recuperações bem sucedidas, obviamente as bolsas performaram muito bem, as ações subiram, enquanto os juros e a renda fixa foram negativos, mas o ouro foi bastante positivo na maioria dos casos também. E por fim, quando a gente olha para os cenários onde a economia estagnou após a crise e a gente teve cenários de inflação, que é esse cenário no gráfico que está escrito stagflation, que é quando basicamente a gente tem uma economia estagnada, mas a gente tem uma taxa de inflação alta, o ouro performou muito bem, enquanto tanto as bolsas quanto a renda fixa recuaram bastante. E esse é um possível cenário agora para o nosso futuro, né? O Ray Dalio aponta esse como um possível cenário para o nosso futuro, saindo agora da crise da pandemia. Ele enxerga que uma stagflation, essa estagflação, seria um possível cenário, e olhando aqui pelo gráfico, é o cenário onde o ouro mais se beneficia. Mas olha só, é perceptível como é que em todos os cenários o ouro ele nunca é o pior dos ativos, né? Ou ele tá ali no meio e ele tá positivo, ou ele tá no 0 a 0, mas ele nunca é o pior dos ativos. E acho que a minha parte preferida é quando o Ray Dalio ele traz esses dois gráficos aqui e mostra pra gente como é que o ouro ele se dá extremamente bem em crises econômicas, em momentos em que a renda fixa e as ações também despencam. Então nessas linhas aqui a gente pode ver claramente a correlação negativa que o ouro tem com a renda fixa e com as ações. Ou seja, quando as ações e a renda fixa caem, ou seja, a rentabilidade desses dois ativos caem, o ouro tende a subir, e não subir pouco, viu? Como a gente pode ver nesses gráficos aqui. E falando sobre esses momentos em que o ouro não performa tão bem, ou quando o ouro começa a cair, o Ray Dalio diz que nesses momentos em que o ouro não performa tão bem, em que as ações e a renda fixa são melhores que o ouro, são justamente momentos de crescimento global, quando o mundo não está em crise, quando a sua carteira de investimentos não está precisando de uma proteção, quando a sua carteira está mais surfando ali aquela alta dos mercados, a alta da economia como um todo, e aí é normal nesses períodos que o ouro dê uma recuada ou dê uma estagnada nos seus preços. E aí o Ray Dalio fala que no momento que a gente está vivendo agora é muito interessante você se expor a algo, alguma moeda que o Banco Central não consiga controlar. Então eu achei muito interessante trazer essa perspectiva aqui para vocês sobre o investimento em ouro e a perspectiva de um dos maiores investidores da história, bilionário, sobre investimento em ouro. Então o que a gente pode tirar disso tudo aqui, né, cara? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, todo mundo tá imprimindo dinheiro pra caramba, inflação já tá no Brasil, inflação já tá nos Estados Unidos, desemprego, mó confusão danada, instabilidade política, instabilidade econômica, tem guerra comercial, é uma brigaiada danada. E agora, será que seria um bom momento pra gente não buscar uma proteção, já que o futuro tá muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer e tem muita coisa em risco? Será que seria um momento de a gente buscar uma proteção? E o ouro pode ser uma proteção interessante, olhando esses dados que o Ray Dalio apresenta pra gente, pode ser uma proteção interessante, pode vir como um complemento, como uma diversificação a mais pro seu portfólio, pra sua carteira, beleza? Lembrando, de forma nenhuma o ouro é melhor do que as ações, o ouro é melhor do que a renda variável no longo prazo, mas ele pode ser sim um acréscimo muito interessante de proteção para sua carteira, beleza? Claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu quis trazer um ponto de vista a mais aqui para você que talvez nem pense em investir em ouro, mas é o seguinte, eu pretendo fazer mais um vídeo falando como investir em ouro, como você pode expor seu patrimônio ao ouro, mas eu não sei se eu faço, então comenta aí se você quer mesmo esse vídeo, se acha que seria legal, agregador para você. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, não pedi, mas eu conto com o seu like aí, mas no mais é isso, toma cuidado, fica ligado, se protege se você achar que for coerente ou não também, se você achar que não precisa, beleza? Diversificação é a chave, tamo junto, até o próximo vídeo.